Salve pessoal, bem-vindos ao Abre Chaves, eu sou o Pedro. Nesse vídeo eu gostaria de falar de uma outra parte do relatório da Unity que saiu semana passada sobre as tendências do mundo de desenvolvimento de games. A Unity entrevistou uma série de desenvolvedores, donos de estúdio e tudo mais. Tem muito assunto nesse relatório. E agora, nesse vídeo, eu queria trazer para vocês como os estúdios estão ganhando dinheiro. Quais são os reflexos, como que é a tendência de receita no ano passado e tem pressionado os estúdios para encontrarem novas formas de fazer, né, de sobreviverem com seus negócios. Para quem acompanha o noticiário sabe, está rolando uma série de layoff, uma série de demissão e tem, assim, houve uma bolha, obviamente, causada pela pandemia e pelo excesso de crédito e agora essa bolha estourou. Então os estúdios estão passando por reajustes e quando eu digo estúdios, são estúdios gigantescos como a Electronic Arts, como a Ubisoft, como a Microsoft, a Amazon, assim como estúdios pequenos também estão sofrendo em fazerem com que os seus projetos sejam sustentáveis ao longo prazo. No vídeo passado, para quem não viu ainda, eu falei sobre como eles estão adotando inteligência artificial nos processos de desenvolvimento. E se você não viu, vou colocar o cardzinho aqui em cima, dá uma conferida, porque esses dois conteúdos se complementam. Então é legal, dá uma olhada lá, assiste. É um vídeo um pouquinho extenso, mas dá para assistir numa velocidade acelerada. E depois que você assistiu lá, você volta aqui e continua nesse processo. Beleza? Mas vamos dar uma olhada aqui em detalhes nesse relatório. Beleza, aqui o relatório já diz que os estúdios estão diversificando as abordagens sobre as receitas. Existem duas formas de ter receita com games para dispositivos móveis, né, para Android, iOS e tudo mais. Basicamente é o que nós chamamos de IAP ou IAP, que é In-App Purchase, ou seja, compras dentro do app, que são as microtransações, e tem o IAA, que é In-App Advertisement, ou IAA, que é você veicular propagandas dentro da sua aplicação. Isso você consegue não só fazer com games, mas com outros tipos de apps também. Mas qual que é a ideia? É que você venda itens e aí monetize através da compra direta de elementos, ou você consegue fazer uma troca com o usuário, né? Então você permite com que ele assista alguma propaganda e em troca você dê uma recompensa, ou você coloca propagandas, né? As interstitial advertisements, que são as propagandas entre cenas. Então você acabou um level e aí você vai passar para uma outra tela. Numa transição entre uma tela e outra aparece um ad e tudo mais. E aí tem um terceiro modelo que não é tão comum, mas tem crescido, que é o Offer Wall. Offer Wall é você vai ganhando prêmios na medida que você assiste propagandas e aí depois você pode trocar por itens e tudo mais. E aí o que está acontecendo? Vamos para o primeiro tópico aqui, que ele mostra que há um crescimento, de certa maneira, sustentável dentro no uso de games. Então, o DAU é uma medida de Daily Active Users, ou seja, quantos usuários estão ativos por dia dentro dos apps. E aí a média em 2023 aumentou a partir de 2022. Então 2021 foi quando teve o fim da pandemia, então teve já o estouro dessa bolha, e aí muitos jogadores que estavam dedicando muitas horas aos jogos foi realizar outras atividades, e aí teve uma queda, mas uma queda sensível, né? Uma queda de nem 1%. E depois agora esse número voltou a crescer. Esse número agora está em 44.919 usuários por dia, em média, né? Dentro dos projetos que a Unity entrevistou. Uma coisa importante de falar é que esse relatório ele divide as interpretações a partir de tiers. Então, os países nos quais você tem grandes receitas são os tier 1, ou seja, Estados Unidos, Canadá, Austrália e a Inglaterra, que é a Grã-Bretanha. Né? E aí tem os tier 2, que é a Dinamarca, Suécia, a Noruega, a Finlândia e a Irlanda. Beleza. Se não é esses países, em alguns lugares você pode ver que tem o T3, que é o Tier 3, mas o que eles falam aqui que é o Rest of the World, é o ROW, né? Que se não é Tier 1, Tier 2, é o resto do mundo. Então, aí entra Brasil, China, Índia, Indonésia, que são países de grandes populações, que têm receitas significativas, mas não comparados aos Tiers 1 e Tier 2. Certo? Isso aqui é uma medida de percentil e aqui é a medida de retenção, que é quantos usuários você consegue reter no dia 1, ou seja, no dia que eles instalam, em 7 dias, uma semana depois ou um mês depois, que é o dia 30, certo? Então, vamos para o tópico 2,
né, que é a média de retenção de jogadores tem caído. Ou seja, o número de jogadores diários tem aumentado, mas a média de jogadores tem caído. Ha caído não tão significativamente, né? Caiu 1% o D1 e 0,1% o D7. Então o que acontece? Você tem mais jogadores jogando diferentes jogos. Então há uma dificuldade de reter os jogadores dentro do dia 1, dentro dos próprios jogos, né? A partir do dia 1 e dia 7. E o que isso quer dizer? Né? Então que há uma competição e uma maturidade do mercado, né, que torna cada vez mais difícil reter os jogadores. E então isso faz com que os jogadores tenham selecionado melhor os jogos, né, ou na verdade na verdade eles têm selecionado mais jogos e dividido sua atenção entre esses jogos. Bom, e aí na medida com que a venda, as microtransações ou as vendas por dentro dos apps sofre pressão, as propagandas dentro do app têm uma oportunidade de crescimento. E aí o que nós podemos ver é que a receita de compras dentro de apps ela caiu. Então, se você tinha aqui o ARPDAU, que é o Average Revenue, ou seja, a receita média por usuários ativos diário, né? Então, Average Revenue per Daily Active Users. É difícil, é um trava-língua isso aqui. Mas em 2022 você tinha 18 cents por usuário ativo e aí você passou a ter 15 cents. Isso aqui não é os usuários que compram, mas são todos os usuários. Ou seja, você tem uma base instalada de 100 mil, desses 10 mil compram. Então você pega a soma de compras desses 10 mil e divide por 100 mil, pelo total de usuários ativos. Isso quer dizer o quanto o seu jogo, ou seja, todo o conteúdo produzido, o seu custo de produção, ele é revertido em compra a partir dessa base de usuários total. Beleza, então o ARPDAU caiu 13% de um ano para o outro. E aqui a gente pode ver uma diminuição, né, a partir do ano de 2021. Então, a taxa de compra de jogadores caiu. Então, de toda a sua base instalada, 0,7 compravam, caiu para 0,6 e 0,5. Ou seja, os jogadores têm diminuído. A quantidade de jogadores que compram, baseado no tamanho, na quantidade de jogadores que o seu jogo tem diminuído ao longo dos anos. Por outro lado, os jogadores que continuam comprando, eles têm feito uma média de transações quase que constante, né? 1,46. Ou seja, dos jogadores que compram, eles continuam comprando numa mesma frequência e, inclusive, o valor por transação tem aumentado. Isso reflete um pouco da inflação que aconteceu nesses últimos anos, né? Então, aqui no Brasil, obviamente, nós nos deparamos com uma inflação. Isso reflete no preço de serviços e produtos e também no preço de itens dentro dos jogos. Porque se a inflação cresce, você paga mais salários, o custo de produção aumenta, você precisa repassar isso para os seus elementos, né? O seu custo de hora de produção de um jogo aumenta, então você tem que passar isso para os seus produtos. E aí, no caso, o que nós podemos observar é que 2021 para 2022 se manteve praticamente estável, mas de 22 para 23 aumentou de um valor significativo. Se por um lado as compras dentro dos apps têm caído, a receita por propaganda tem aumentado. Então, a receita por usuários ativos diários ela aumentou de 0,3, ou seja, 3 cents, para 3,8 cents, podemos falar assim, né? 0,038. Então é um crescimento de aqui, ó, 26,7%, o que é legal, o que é interessante. Isso mostra oportunidades de negócio. Então os usuários têm preferido gastar menos dentro dos jogos e assistir mais propagandas para obter as recompensas. E aqui quais são os tipos de jogos que mostram essa disparidade entre IAP e IAA? Então aqui os arcades você tem um aumento significativo de IAA e uma redução de IAP. E você tem também simulação, que é a mesma coisa, na medida com que cresce IAA, você tem uma diminuição de IAP. E por outro lado, você tem oportunidades, por exemplo, como shooter, né? Os shooters, os RPGs e os hyper casual, eles ainda têm um crescimento muito pequeno. Então há uma oportunidade interessante de investir
nessa parte dentro desses jogos, né? E aí os estúdios estão procurando novas estratégias de monetização e como que os usuários têm consumido propaganda. Então, você tem formas, né, de vídeos. Sem dúvida, os vídeos por recompensas são os campeões, né? Então, você assiste um vídeo e ganha algum item, ou moeda, ou alguma coisa dentro do jogo. Então, Reward Video e Offer Wall, que são... Aí, Offer Wall são... É como se fosse um portal onde você consome propaganda, ganha uma moeda da Offer Wall, e dentro dessa Offer Wall você pode consumir diferentes produtos. Então, sem dúvida, os vídeos de recompensa são aqueles que mais engajam e fazem com que os jogadores busquem, né, a isso. E aqui o Zuba, da Wildlife Studios, que é uma empresa brasileira também, só para ilustrar o relatório, né, aqui um outro depoimento falando de estratégias diferentes. E o que acontece é que os jogos têm utilizado diferentes estratégias para monetizar. Então, eles estão usando vídeos por recompensa, offer wall, mas na verdade eles usam todos os tipos de estratégia, o que é recomendado, né? Em vez de você adotar uma só, você adota diferentes abordagens, né? Diferentes formatos para fazer isso. E a cada retenção, você vê, a cada tempo de retenção, você vê uma porcentagem maior de consumo, né, de uso desses tipos de recurso. Então no D7, por exemplo, você tem os usuários, 12% dos usuários consomem vídeos por recompensa, e no D90 você tem aqui aproximadamente 2%. Certo? E é isso, né? Então aqui alguma dica de como crescer a monetização. Acho legal, como eu disse no outro vídeo, é extremamente importante ler esse tipo de material e entender o que os jogos estão fazendo. Se você quer viver profissionalmente disso, se você quer entender como ganhar dinheiro, como os estúdios de forma profissional olham para essas estratégias e procuram novas formas, né? É necessário sobreviver nesses momentos de crise, e aí esses relatórios mostram um pouquinho de como que a indústria tem se movimentado e procurado maneiras de levar uma boa experiência ao jogador, mas ao mesmo tempo sobreviverem a esse período de caos, né? E que espero que passe rapidamente. Beleza? Quem quiser olhar com mais detalhes, vou deixar no comentário do vídeo, desculpa, na descrição. E se você gostou, quiser fazer um comentário, quiser fazer uma contribuição, deixe seus comentários aqui, deixe uma curtida, que vai ser de muito bom grado de minha parte, né? Beleza? É isso aí, galera. Então, obrigado mais uma vez se você chegou até aqui. Um abraço, até a próxima. Valeu!